Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, para a gente continuar a nossa série de mensagens a respeito das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos ler uma parábola muito conhecida, que se encontra em Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25. É a parábola do bom samaritano. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Todo mundo achou? Tudo bem? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, diz assim: Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como leis? O doutor da lei respondeu, como leis? Verso 27, e ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e quando viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou aos hospedeiros e disse: Cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu nas mãos do assaltante? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. O Evangelho, ele tem que ser para a gente mais do que uma compilação de informações. A gente vive num mundo de muitas informações. Tantas são que nós somos incapazes de parar para pensar em tanta coisa que a gente ouve. São muitas as informações. E não são poucas as vezes que a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho, é percebido, é experimentado apenas como mais uma dentre tantas informações. Mas à medida que isso muda, essa percepção muda, esse entendimento cai por terra, o Evangelho de informação, que também mas não apenas isso, quando ele se torna algo vivo em nossas vidas, movimentos surpreendentes podem ocorrer, tanto em nossa existência, como na existência daquelas pessoas com quem nós nos relacionamos, ou por que não dizer, com aquelas pessoas que Deus, o próprio Deus, se encarrega de colocar em nossos caminhos. Então isso muda os corações, isso muda as mentes, isso transforma
as pessoas. Isso muda a maneira como você enxerga a sua relação com Deus. É por isso que muda também a maneira como nós enxergamos aqueles que estão ao nosso redor. E aí, nessa passagem, nós encontramos alguém que sabe muito, que tem muita informação a respeito da lei de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, dos preceitos de Deus, dos desígnios de Deus. Mas alguém que, conforme afirma o texto, é alguém que se levanta, um doutor, um perito, um conhecedor da lei, que se levanta diante do Mestre Jesus simplesmente para pegar daquilo que ele sabe e colocar Jesus à prova. É isso que o texto está dizendo, verso 25. Certo doutor da lei se levantou, não para falar, não para expressar com louvor, não da maneira como a palavra de Deus nobre, que é a altura da palavra de Deus, para usar isso da maneira mais nobre. Não, o que ele faz é, se coloca diante de Jesus, simplesmente para testá-lo. Então, se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: mestre, que devo fazer para obter a vida eterna? Então, no contexto dessa passagem, há um diálogo sobre algo maravilhoso, vida eterna. É um tema que está presente na vida do povo judeu, bem como é um tema que está presente em nossas vidas. Alguém quer fazer uma pergunta a respeito de um tema importante, relevante, mas ele usa isso, esse tema tão nobre, não para uma atividade, não para um propósito tão nobre. O que ele quer é testar Jesus. Então, olha, perceba o que a religião pode produzir de mal na vida das pessoas. É possível usar a própria palavra de Deus para motivos fúteis, desonrosos, que é o que está acontecendo aqui. E ele diz: o que eu devo fazer? Jesus diz: olha, o que está escrito na lei, e não fica por aí, está escrito apenas uma coisa, mas como você lê, como é que você vive, como é que você assimila, como é que você experimenta essas coisas? E aí, ele diz: olha, como é de praxe, da sabedoria daquele tempo, ele apresenta um compilado de informações que é um resumo a respeito de tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Querendo justificar-se. Quem é aquele a quem eu devo amar? Por que é importante? O que é importante perceber aqui? Havia a ideia de que o próximo, pensando com a mentalidade do judeu, é aquele que pertence à minha tribo. É aquele com quem eu me relaciono de maneira mais franca e aberta, mais particular, enfim, está mais dentro do meu contexto. Quem é? E parece até que nas entrelinhas ele está dizendo, não está claro quem é. O mandamento diz que devo fazer, mas quem deve ser alvo desse amor? Tem como definir? Tem como apresentar? Você pode me dizer quem deve ou quem é merecedor de receber? E é por isso que Jesus vai contar essa história, essa parábola tão conhecida de todos nós, e com essa parábola o que ele quer é desfazer
os equívocos da religião presente no coração de um doutor, de um especialista, de um religioso, por que não dizer, para usar aqui o nosso linguajar, né, de um crente, de gente que anda com a Bíblia debaixo do braço, de gente que frequenta culto, nesse caso aqui, de gente que vai à sinagoga. Então ele quer desfazer esse tipo de equívoco. E ele apresenta uma boa argumentação e Jesus não discute com ele, é verdade, é isso, faça isso e você vai viver. Continue fazendo isso e você vai viver. E aí Jesus vai contar essa parábola. Porque nessa parábola, mais do que falar quem é, Jesus vai informar, vai mostrar de que maneira as coisas se dão. E aí ele apresenta aqui um drama de um viajante, que está aí a partir do verso 30. Jesus respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que o roubaram, e depois de espancá-lo foram embora, deixando o homem quase morto, semi-morto. Jesus é enfático, dramático no quadro que ele apresenta, para falar de verdades espirituais. Ele mostra alguém que foi atacado por ladrões, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava alguma coisa em torno de 900 metros acima do nível do mar, Jericó está abaixo. E esse caminho que esse homem, apresentado na história de Jesus, estava percorrendo, é um caminho que Jesus conhece, é um caminho que o perito da lei conhece. E era um caminho perigoso, íngreme. Era um caminho em que existiam muitas frestas, buracos, covas nas rochas, e que isso facilitava muito emboscadas. O ladrão ia para lá e ficava na espreita aguardando alguém aparecer. Então todo mundo que passava por ali sabia dos riscos que corria. Todo mundo sabia que era muito perigoso. Era um tipo de lugar para você andar, mas não andar sozinho. E aí Jesus pinta esse quadro. Um homem descia esse caminho. E ele caiu numa emboscada. Salteadores o pegaram e o espancaram e o deixaram quase morto. Criminosos, depois de fazer isso, fugiram e o homem lá ficou. Aquele homem estava numa situação desfavorável, indefeso. E aí Jesus insere nessa história outro personagem. Verso 31. Por acaso, naquele dia, naquela hora, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo, passou longe. Então, de novo, Jerusalém, descida, caminho para Jericó. Era muito comum os sacerdotes que serviam no templo, alguns moravam em Jericó. Talvez esse homem estivesse no fim do seu turno, voltando para sua casa. Ao fim dos seus, digamos, deveres litúrgicos no templo, está voltando para casa. E se depara com esse homem caído no caminho. E o sacerdote, como vocês sabem, era alguém que representava o povo diante de Deus. Eram espécie de mediadores, eram pessoas que cooperavam com os outros.
que oravam pelos outros, que ensinavam outros a se aproximarem de Deus. E a Bíblia diz que esse homem que fazia tudo isso, olhou para aquela cena e ignorou o caído naquele caminho. Logicamente, isso tem uma explicação, não que se justifique, mas existe uma explicação, talvez por questões cerimoniais. O sacerdote tenha evitado tocar o homem, ir na direção do homem, porque vocês sabem que se alguém tocasse um morto, e ele só saberia se aquele homem que está, conforme diz o texto, semi-morto, ele só tomaria conhecimento que está morto se o tocasse. E se estivesse morto, estaria ele impuro. Lembra que eu falei na última mensagem que eu preguei aqui, que uma das coisas da religião, da questão da purificação, no caso lá eu usei o exemplo de Simão, fariseu, não toque naquilo e nem permita que outros, ou seja, naquilo impuro, e os impuros te toquem, porque isso ia definindo o tipo de vida religiosa que supostamente parecia agradar a Deus. O fato é que esse homem ignora aquele sujeito caído à beira do caminho, espancado, morto, praticamente morto. E aí Jesus insere outro personagem na história, verso 32. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar. E não é que quando ele viu a cena fez a mesma coisa? Passou longe da situação, é o que o texto diz. Quando o viu, passou longe. Vem o sacerdote, homem de Deus, vem o levita, um cooperador do sacerdote, gente também do templo, outro homem ligado a Deus, de quem se espera, sempre que a gente fala que pertencemos a Deus, de alguma forma as pessoas nos identificam como homens, mulheres de Deus, povo de Deus. O que se espera dessas pessoas é compaixão, é misericórdia, é uma conduta que se assemelhe àquele a quem chamamos de mestre, de senhor, de pai, porque não é tudo isso. Inclusive nós vimos isso no nosso encontro na quinta, que Deus partilha conosco alguns dos seus atributos. Se temos a capacidade de ter misericórdia por alguém, é porque Deus, que é misericordioso, nos concede aquilo que pertence a Ele também. Se temos condições de nos apresentarmos diante das pessoas de maneira tomada pela dor do outro, se colocar no lugar do outro, é porque Deus é aquele que faz a mesma coisa, ou seja, a gente apenas procura repetir aquilo que Deus é. Então estão lá um sacerdote e um levita, que deveriam refletir aquilo que Deus é, e os dois passam batidos, e os dois olham para a mesma cena, e os dois reagem da mesma forma, sem misericórdia. Então nota, a conversa começou com alguém dizendo: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, percebendo que o objetivo, o que estava por trás da pergunta, não era uma motivação à altura daquilo que o tema era, vida eterna, Jesus, percebendo que está diante de alguém que, na verdade, quer usar o que sabe contra ele, aí Jesus apresenta essa história para mostrar de fato quem é o próximo. E mais do que isso,
Muitas vezes a pergunta vem: quem é o meu próximo? E o que Jesus está ensinando para a gente é que nós é que devemos nos tornar o próximo do outro. Não é esperar o fato de Deus, sim, Ele pode fazer isso, colocar o outro diante de mim para que o outro receba a misericórdia. Mas o que Jesus quer ensinar para esse homem que é perito da doutrina, é que na vida lhe falta perícia. A maneira de viver a doutrina, isso ele não consegue ter sob seu controle, porque está claro que a pergunta não deve ser feita necessariamente: quem é o meu próximo? Mas, e eu devo me tornar o próximo de quem? E aí Jesus apresenta, para aumentar a dramaticidade da história, ele insere um terceiro personagem ali, que não era benquisto, que era odiado. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus, ele coloca nessa história aqui, verso 33, o samaritano, ele faz isso pensado, muito bem planejado. Verso 33, mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão e chegou perto dele. Não teve medo de tocá-lo, não se preocupou se estaria ele impuro se o tocasse. Enfaixou suas feridas, verso 34, aplicando-lhes azeite e vinho, que tinham ali naquele contexto propriedades, medicinais. Pondo sobre sua montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Uma cena, 3 pessoas, 2 muito identificadas com o perito da lei. Aliás, 3, porque muito provavelmente o homem caído, espancado pelos ladrões, se tratava de um judeu também, embora o texto não diga. Mas veja que quando Jesus trata de fazer a diferenciação, ele insere um samaritano, de forma proposital, porque judeus e samaritanos eram igual cão e gato, não se bicavam. Se alguém é do meu tempo vai lembrar, apenas de maneira leve, do Tom e Jerry, aquela coisa de, sabe? Isso é tão sério, que se um judeu quisesse ofender o outro, chamava o outro de samaritano. Usava a expressão de maneira pejorativa. Ô seu samaritano! O próprio Jesus, ele é chamado, nesses termos de samaritano, quando seus inimigos querem ofendê-lo. Aí Jesus está dizendo: olha aqui, meu amigo, de onde menos se espera, a graça de Deus surge. E chocante é que isso se dá através de um samaritano. Esse cisma tem uma questão histórica, quando Samaria, logo ali depois do reinado de Salomão, os reinos são divididos. Então, o reino do norte, reino do sul, Samaria se torna a capital do norte. De fato, o reino do norte, os reis eram muito maus, eram pessoas que desonravam muito a Deus. E houve um momento em que, à medida que os impérios iam subjugando o povo de Deus, no Reino do Norte, por exemplo, eles foram misturados com outros povos. E nessa mistura mesmo de casar com outros povos e tal, então eles olham para o samaritano e dizem: não, vocês não têm pedigree religioso, vocês são um povo misto,
vocês não são judeus puros, também as crenças de vocês são muito sincréticas. Então nós sim somos o povo de Deus. Lembra da conversa de Jesus e a mulher samaritana? Nós adoramos em Gerezim e vocês adoram em Jerusalém. Aí Jesus fala, haverá o tempo em que não será mais necessário esse tipo de ideia. E esse tempo chegou, porque os adoradores adoram em espírito e em verdade. É isso que ele fala para a mulher samaritana. Porque no tempo de Jesus, esse ódio mútuo que existia entre judeus e samaritanos era muito aceso ainda. E aí Jesus vai dizer para aquele perito da lei, esse homem foi capaz de fazer aquilo que o mandamento ensina. E um outro detalhe, os samaritanos, para as escrituras, eles apenas consideravam como parte da sua base da escritura os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, né? Os escritos dos profetas, os escritos depois de Moisés, eles não consideravam como escritos sagrados. Mas o texto que o perito cita se encontra na mesma porção que tanto o samaritano como o judeu cria. Então, ele está falando de uma coisa que é mandamento para um e que é mandamento para outro, que serve para aquele povo e que serve para o outro. Não tem desculpa de dizer, não, nós não reconhecemos esse livro. Está tudo dentro do mesmo contexto. Tudo dentro do mesmo contexto. E aí Jesus diz que esse samaritano é quem vai socorrer, é quem vai acudir. É uma atitude oposta àquela dos homens de Deus daquele tempo. E aqui a gente aprende uma coisa, gente. Se o meu entendimento, se o seu entendimento de adoração não passar por essa perspectiva dessa relação com Deus, se estender aos outros, isso é só entretenimento espiritual. É só entretenimento espiritual. Que é o que acontece com a vida desse perito. Ele sabe a lei, ele conhece a Bíblia, ele conhece os escritos, ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe, ele nem precisa abrir a Bíblia, ele fala de cós salteado, mas aquilo que ele sabe, ele usa da maneira como lhe convém. E vamos aqui dizer que essa é a ilustração do texto, porque o que convém a ele naquele momento? Para ele, importava simplesmente testar Jesus com a palavra de Deus. Olha que coisa perigosa. Então, gente, se aquilo que você sabe de Deus só te serve para ser perito na vida do outro, isso é pecado. Se aquilo que a gente conhece da parte de Deus só me serve para julgar o outro, isso é pecado. E Jesus deixa isso claro para ele. Quem cuidou foi aquele a quem você odeia. Quem teve misericórdia foi aquele para quem você não tem paciência. Quem atou as ataduras, enfaixou, colocou vinho, azeite sobre as feridas, quem levou para a hospedaria, quem pagou a conta, foi aquele que você está dizendo, não, comigo não anda. No grupo dele eu não vou. Com ele eu não quero. Então olha que coisa chocante para aquele perito. Ele está sendo desnudo, envergonhado, porque no final das contas, o que a religião pode produzir de muito bem e melhor na vida das pessoas é isso, gerar uma vida de hipocrisia, gerar uma vida indiferente. Mas a gente conhece o que o texto diz,
mas a gente pode frequentar o culto, mas a gente pode dizer que ama a Deus. Então o que Jesus está dizendo, meu amigo, não use aquilo que você sabe a respeito de Deus, sua palavra, a sua graça, o seu favor, a sua perícia, para que isso se torne um fim em si mesmo. Essas coisas só são boas à medida que são boas para mim e se estendem para se tornar bondade na vida do outro. Esse é o nosso papel. E nós todos os dias, pegando a ilustração de Jesus, descemos de Jerusalém para Jericó, tem gente caída de todos os lados. Eu e você que servimos a Deus, ou afirmamos que servimos a Deus, não temos o direito de escolher a quem vamos socorrer. É isso que Jesus está dizendo. Ah, mas eu sou perito. Ah, mas eu sei, se você sabe, faz. Porque se sabe e não faz, não tem proveito nenhum. Se sabe e não vive, não tem proveito algum. E o texto continua, no dia seguinte pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse, cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? Por uma questão de lógica, o cara é perito, responde de maneira assertiva aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vai e faz o mesmo. Então, queridos, ao invés de perguntarmos aquela pergunta retórica, né? Quem é o meu próximo? Nós devemos nos colocar na condição de fazer a seguinte pergunta: de quem eu devo me tornar o próximo? Quem está caído e precisa da minha mão estendida? Quem está ferida e precisa que eu derrame azeite e vinho sobre suas feridas? Quem está abatido e necessita que eu retire ele daquele lugar e possa então conduzi-lo a um lugar onde ele possa se recuperar? Quem é aquele que depende do meu denário, do meu dinheiro? Gente, que fique muito claro, essas coisas não são simples de viver. Essas coisas não são mágica. É aquela coisa de vou fazer, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus, é segundo o favor de Deus, é na força de Deus. Eu e você somos chamados para nos tornarmos o próximo na vida de muita gente. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para isso se tornar uma verdade, para a glória de Deus e para o bem de tantas pessoas, é deixar de ser perito, um tipo de perícia infrutífera. Não é que você não possa ser perito, conhecedor, você pode, deve, mas isso não pode se tornar um fim em si mesmo. Use o que você sabe, para que isso se torne em misericórdia na vida de alguém, para que isso se torne, na prática, a viabilização na vida de alguém. E aí eu encerro com as palavras que o próprio perito citou, dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e faça isso, se tornando o próximo na vida do outro, para socorrer, para estender a mão e levantar os caídos. Amém?